Irmãos, nós estamos nesse nosso primeiro domingo de outubro, após o dia 1º de outubro, que se deu nessa semana, que é sempre um dia muito especial. Primeiro dia de outubro é o Dia Internacional dos Idosos, e a gente tem muito que agradecer a Deus por esses queridos irmãos que estão vivendo essa fase da vida, da qual eu e muitos outros aqui, todos nós que não estão ainda, um dia chegarão até ela, não é verdade? Infelizmente, a gente vive dias em que nem sempre todas as faixas da vida são respeitadas, são amadas, são cuidadas como deveriam. E graças a Deus aqui na história da Moriá a gente vive uma realidade diferente nesse sentido. A gente tem uma melhor idade abençoada, tão valorosa, com marcas tão grandes, frutos tão especiais de tudo que Deus tem feito. Então outubro é um mês especial, nós começamos com essa ênfase que se dá nesse domingo aqui, primeiro domingo. Semana que vem nós temos um tempo especial porque é sequente ao Dia das Crianças, e em todas essas oportunidades da direção de Deus, a gente agradecer e louvar a Deus pelas pessoas que fazem parte da igreja. As pessoas são o que há de mais importante na realidade da igreja, e como nós gostamos de celebrar a Deus por tudo isso. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo, capítulo 37. Hoje, nessa noite, nós aproveitaremos essa ocasião para refletir em direção a um texto, numa palavra aqui que vá de encontro com essa realidade, com esse momento da vida que tem a ver com a melhor idade. Esse culto todo nós tivemos aqui, os irmãos já participando, seguirão participando. A gente matando saudade do 108 do cantor cristão. Quantas vezes eu cantei esse hino, não é? Creio que muitos aqui também. Que alegria a gente celebrar nosso Deus, nosso Jesus, que um dia fará chamada, e os que têm fé estarão lá, poderão dizer: lá estarei. Vamos ler o Salmo 37, e nós vamos hoje meditar um versículo só. Esse salmo ele é bem extenso, ele tem 40 versículos, mas hoje nós vamos aproveitar de uma forma especial, bem profunda aqui, o versículo 25, que diz assim, de uma forma muito objetiva. O salmista diz: eu já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem os seus filhos mendigando o pão. Vamos orar nesse instante. Pai, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse tempo de culto, e agora dedicamos esse tempo com a Tua palavra, Pai, ao Senhor, pedindo para que as nossas mentes e corações sejam oficina, Pai, do Teu trabalho em nós. Que o Espírito Santo vá de encontro, Pai, aos nossos interiores e faça-nos compreender das verdades do céu, das quais precisamos refletir e meditar nessa noite. Assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salmos 37, que nós acabamos de ler, que nós podemos entender de cara a respeito desse salmo. Ele é um dos muitos salmos atribuídos a Davi. Boa parte da coleção dos salmos inscritos na palavra de Deus são atribuídos a Davi, e como muitos, esse aqui o também é. É um salmo muito longo, porque ele é um daqueles salmos que nós conhecemos como do tipo de salmo que é construído com base num acróstico. Ele é feito, naturalmente no nosso português isso não vai aparecer aos nossos olhos, mas no hebraico, a cada 2 versículos desse salmo, ele começa com uma das letras do alfabeto hebraico. É o mesmo que acontece com o Salmo 119, por exemplo. E justamente por conter essa construção, é um salmo que ele vai falar sobre muitos temas, sobre muitos assuntos. O autor aqui, ao construir um salmo desse, ele tem muita liberdade temática para falar sobre tudo isso. E algo também que nós podemos aproveitar aqui e reforçar sobre esse salmo, o estudioso do composto de salmos, Kidner, vai dizer assim, que ele é um salmo que fala para o homem, não é um salmo que fala para Deus. Muitos dos textos que nós vamos ler sobre salmos, eles são expressões de cânticos de adoração, de louvor, dirigidas do adorador a Deus. Mas não é o caso desse salmo. Esse salmo aqui, ele é um texto, ele é uma menção
dirigida a outros homens acerca do que ele experimenta e vive com a pessoa de Deus. E ele é um daqueles salmos que podemos chamar também de salmo de sabedoria, porque justamente disso, ele está falando para outros homens. O salmista ele está compartilhando ideias que ele tem no seu interior, ele está compartilhando com outros adiante. E a gente vai ver, depois eu convido você a tomar esse salmo para ser uma leitura devocional da sua semana, todo ele, o capítulo 37. Mas ele vai trazer ideias muito paralelas em muitos versículos, por exemplo, ao livro de Provérbios. Coisas daquele tipo de informação que a gente lê em Provérbios, nós vamos ler frases do tipo aqui no Salmo 37. Ou até em Jó também. O Jó também é um desses livros da qual a gente pode entender dentro desse tipo de construção, ali naqueles grandes discursos e narrativas que a gente tem, principalmente quando os amigos de Jó estão ali dialogando com ele. Não é? Então nós vamos ver esse salmo como um salmo de sabedoria. Numa primeira parte, ele está falando sobre a vida com Deus, sobre a entrega a Deus, sobre a confiança em Deus. Mas numa segunda parte, ali do versículo mais ou menos 10 para frente, ele vai começar a contrastar o justo e o ímpio. Algo que acontece muito no livro de Provérbios também. Ele vai trazer aproveitamentos muito nessa linha. Algo bacana também da gente ver ainda nesse Salmo 37 é que ele tem tudo a ver em muitos dos seus versículos com a terceira bem-aventurança de Jesus, lá escrita em Mateus 5,5. Não é? Lá Jesus disse, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O Salmo 37, em vários versículos, vai falar sobre legado, sobre herança, sobre aquilo que se deixa, e isso ligado na presença e na caminhada com Deus, aos humildes, aos quebrantados, aos justos, aos que buscam ao Senhor. Não é? 37:11, ele simboliza muito bem isso aí, o que Jesus vai falar na bem-aventurança é um resgate do que a gente tem aqui no Salmo. E por isso a gente tem aí um texto muito especial para a gente aproveitar de muitas maneiras. Mas hoje nosso foco aqui é no versículo 25, que traz para a gente o que a gente leu aí. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem seus filhos mendigando o pão. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a gente nessa noite é esse olhar para já fui jovem e agora sou velho. Nós estamos olhando para alguém que já viveu longa vida, porque alguém que chega a essa idade de muitos anos, de muita vida, da melhor idade, como nós carinhosamente chamamos, é alguém que já viu muito da vida passar, ela tem vida longa. Eu não sei se vocês já fizeram esse tipo de experiência, mas muitas das vezes em que a gente vai, por exemplo, a um funeral, a gente passa ali em meio aos lugares onde as pessoas foram sepultadas e a gente vê as plaquinhas ali com os nomes delas. E quantas vezes a gente lê aquelas informações e pensa assim, como esse foi tão cedo? Como esse viveu pouco? Alguns 20 e poucos anos, alguns 16. Tantas plaquinhas, a gente vê gente que não pôde, por exemplo, dizer uma frase dessa, né? Porque ele viveu pouco tempo. Mas aqui o salmista fala, fui jovem e agora sou velho, dizendo assim, eu vivi longa vida. E isso aqui para esse salmista não é pouca coisa. Porque esse salmista, não é atribuído a Davi, vamos pensar Davi, é alguém que viveu muita vida. É alguém debaixo da coleção de leis do Antigo Testamento. Antigo Testamento, lá os 10 mandamentos dizia que honra o teu pai e a tua mãe, e a consequência disso é o quê? Vida longa. E vida longa é dito como resposta a esse mandamento como uma bênção. Então, na conjuntura da história de Deus com o seu povo, existia a premissa, isso era tão forte, tão importante para Deus, que isso era um mandamento. Honra o teu pai e tua mãe. E como consequência disso, você vai viver vida longa. Esse conceito de longevidade, de vida longa, tem a ver com a manifestação de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus sobre aquele que pôde viver bastante. Então, quando a gente lê essas palavras, a gente pode facilmente entender o salmista dizendo aqui, Davi, possivelmente então, dizendo, olha, fui jovem, cumpri o meu mandamento e agora eu vivi ele a um ponto do qual agora eu colho o fruto, eu colho a consequência disso.
Então a gente vê um primeiro aspecto desse fui jovem e agora sou velho. Um outro aspecto que a gente ainda vai perceber nisso também é que na palavra de Deus, quando alguém se coloca nessa condição de dizer sou velho, ele está se colocando como uma pessoa que já viveu bastante, alguém que tem palavras a dizer e palavras que devem ser ouvidas, palavras de valor, palavras que devem ser reconhecidas. Por isso um salmo de sabedoria. Lá em Provérbios a gente vai ver muito essa troca, essa construção em dizer: filho meu, ouça as minhas palavras, filho meu, preste atenção no que eu tenho a dizer, filho meu, naquilo que eu tenho a dizer, considere o que eu trago aqui para compartilhar, porque eu trago sabedoria. E em vista de comparar esse longo tempo de vida que ele teve, por meio dos momentos de vida em que ele viveu, esse salmista ele vem falar sobre a propriedade que ele tem para falar da vida, enquanto alguém que foi abençoado por Deus, por conta de alguém que chegou a esse estágio da vida, porque foi abençoado pelo Pai, porque longa vida foi acrescentada a ele como consequência da bênção de Deus. Então esse é um primeiro aspecto que a gente destaca aqui. O segundo que eu quero chamar a atenção para a gente aqui é quando ele diz: nunca vi, nunca vi. E essa expressão dele aqui, a gente vai poder tirar o quê? Alguém que está vendo, mas esse vendo não é o puro e simples olhar físico, estou vendo, estou percebendo, mas é um ver de prestar atenção, é um ver de observância, é alguém que está de olho nas coisas que estão acontecendo. É essa a ideia do que a gente vê aqui. E a gente vai poder quebrar esse nunca vi aqui do salmista em três diferenciações aqui. Primeiramente, primeiro aspecto desse, a observância quanto aos mandamentos de Deus, não é? Se ele viveu até aqui uma vida longa, é porque ele observou as leis de Deus. E por ter observado as leis de Deus, ele chegou até ali. Então, o primeiro momento assim, ele não chegou ali à toa, mas justamente por prestar atenção, por se deparar com a lei de Deus e fazer dela uma prioridade, ele observou a lei de Deus, ele fez da lei de Deus um compromisso, uma prioridade, ele chegou até ali. Mas ele também, num segundo ponto aqui, ele tem uma observação no que ele tem visto da vida. A vida para ele não é assim algo que deixa a vida levar ele, o que aconteceu, aconteceu e está tudo certo. Mas ele presta atenção na vida das outras pessoas. Que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Porque tem gente que presta muita atenção na vida dos outros para fofocar, não é? Está ali de olho. Não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é algo que tem tudo a ver com o aspecto da sabedoria. O sábio, ele é aquele que além de estar em contato com informação, ele processa informação. O sábio é aquele que ele presta atenção no que está acontecendo ao redor dele, porque ele não precisa, se alguém do lado dele bateu a cabeça, ele não precisa bater a cabeça para saber que vai doer. Porque por ter andado atento e ter percebido o que aconteceu ao outro, ele usa dessa situação como uma escola para a vida dele. Então, o sábio aqui, essa figura da pessoa de longa vida, é alguém que presta atenção no que está acontecendo na sua vida. Ela não está desatenta, ela não está alheia, desapercebida, ela é alguém que presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. Ela é uma pessoa de consciência, ela é uma pessoa ligada no seu movimento. Isso é algo muito importante, porque, por exemplo, é o que dá condições para ela trazer uma confirmação dessa da qual ela traz aqui no seu texto. Ela não está falando alguma coisa por falar, ela não está simplesmente achando uma coisa. A gente usa muito esse dito, né? Olha, eu acho, esse acho já traz em si total insegurança, né? É algo assim, eu tenho uma impressão, mas eu não dou uma segurança nela ali, né? Esse aqui não é alguém de achismo, é alguém que ele é analítico, ele presta atenção, ele reflete, ele usa a capacidade que Deus deu a ele para perceber o que está acontecendo e tirar no seu derredor de vida as melhores lições para a sua vida. Então, segundo aspecto de observância. Mas ele não apenas observa a lei de Deus, ele não apenas observa o que está acontecendo ao seu redor, mas ele observa também, terceiro aspecto aqui, daquilo que Deus está fazendo. Ele está interessado em perceber o que é que Deus está fazendo aqui.
O que é que Deus está promovendo aqui? Em outras palavras, a gente poderia dizer assim, esse salmista dizendo assim: olha, se Deus estiver fazendo algo aqui, eu não quero deixar de perceber isso, eu quero estar muito bem atento para participar disso. Eu não quero perder uma boa notícia daquilo que Deus está promovendo, mas eu quero fazer parte dela, eu quero celebrar dela, eu quero comemorar a respeito dela também. Então, quando esse salmista ele diz nunca vi, ele diz sobre uma experiência toda daquilo que ele tem vivido a partir da sua vida, da sua própria caminhada, no que envolve a outros, mas no que envolve a Deus também. E ele é alguém que, por exemplo, ele é um ótimo mordomo, ele é um ótimo cuidador, administrador da sua vida. Porque ele não é alguém assim, uma alma que caiu num corpo e saiu vivendo, saiu andando, saiu fazendo coisas. Mas ele quer tirar dessa vida, dessa experiência, dessa caminhada, o melhor resultado, o melhor fruto, a melhor consequência disso tudo. Então ele é alguém que se vale de observar, de prestar atenção, para que, em face dessa observação, ele construa a melhor produção dessa vida que Deus deu a ele viver. Essa é a vida da sabedoria, essa é a vida do sábio, que dá a ele condições não apenas de perceber coisas do que está acontecendo por aí, mas isso tem total influência com aquilo que está acontecendo a vida dele também. E um terceiro e último aspecto aqui que a gente ainda olha nessa noite é ao fiel, bênção para si e para adiante. Quando a gente vai ler nesse versículo, ele diz: olha, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o que dentro do que ele vai trazer, dentro do que ele vai resgatar aqui. Ele diz: nunca vi o justo desamparado e nem os seus filhos a mendigar o pão. Esse texto ele vai mostrar que para aquele que é fiel, que está comprometido com Deus, e que está mergulhado na sabedoria, e que está em busca de sabedoria para viver essa vida que tem sido acrescentada a ele vai colher o fruto disso. No boletim de hoje eu já fiz um texto destacando isso, por exemplo, dizendo que nós falamos de frutos muito aqui em agosto, ligado aos jovens que vão viver toda uma vida para frente, mas frutos também é uma realidade na vida de quem está vivendo com Deus cada dia da sua vida até o último deles. E é aí que essa pessoa vai experimentar a bênção de Deus, uma vez que ela caminha debaixo de sabedoria, uma vez que ela caminha em sabedoria, uma vez que ela experimenta o que está acontecendo. Mas isso não é algo que somente vai dizer respeito a ela, mas isso vai repercutir para adiante dela, nas gerações seguintes, na família dela. É por isso que ele vai destacar essa bênção que vai além do aspecto pessoal dele. São bênçãos que virão para as gerações que hão de vir. A justiça, o justo viverão essa realidade de experimentar a bondade de Deus para si e para adiante, porque ele é um multiplicador daquilo que ele recebeu da parte de Deus. Ele está atento na lei de Deus, ele experimenta o fruto das bênçãos vindo da lei de Deus e ele distribui isso, porque ele não presta atenção em tudo isso que nós vimos aqui simplesmente para se dar bem, mas ele multiplica isso, ele transmite conhecimento, ele repassa isso adiante. E, obviamente, ele repassa isso adiante àqueles que estão mais perto, àqueles que caminham com ele, àqueles que experimentam tudo isso com ele. Então, a gente vê esse compromisso pleno, amplo, maior, familiar, expresso na família desse salmista. Irmãos, aplicando aqui para a gente o que a gente refletiu aqui, em vista do que esse versículo pode separar para a gente aqui. Nós devemos olhar para essa realidade, essa experiência da vida de viver longamente, não é? E devemos aproveitar isso tanto para aqueles que já viveram, quanto aqueles que ainda vão viver, acerca de pensar sobre uma vida aos pés do Senhor. Porque aqueles que são jovens, aqueles que ainda não estão na melhor idade, um dia estarão. E fato é, uma lei da vida, aquilo que você planta tem a ver com aquilo que você vai colher. O que se você experimentará lá na frente como melhor idade tem a ver com o que você está semeando aqui hoje também. Esse versículo ele traz essa lembrança quando a gente reflete dessa forma que olhamos aqui nessa noite.
Esse princípio que a palavra de Deus no Antigo Testamento frisou sobre honrar, sobre dar honra às gerações anteriores, aos pais, e isso reserva a promessa. Isso também é algo que nós devemos refletir para as nossas vidas também. Precisamos ter esse compromisso sobre a lei do Senhor, com a lei do Senhor, com um pacto de obediência vivido aos pés do Senhor, para podermos experimentar também vida longa. Quantas bênçãos poderão ser vividas para pessoas que olharem para a vida e falarem assim: eu quero viver como sábio. A vida do sábio não é só a vida de quem já viveu bastante e já alcançou a melhor idade, uma pessoa velha, e aí ela pode dizer assim: eu tenho longa trajetória e a minha trajetória me dá as melhores decisões. Mas a vida do sábio enquanto jovem é aquele que diz assim: olharei para essa vida adiante e vou tirar o melhor dela caminhando em sabedoria. Mas pastor, como alguém que ainda não viveu tantos anos poderá viver isso? Poderá viver isso quando estiver quebrantado diante do Senhor e da sua lei, diante da obediência ao Senhor. A obediência a Deus é a semente para uma vida toda aos pés do Senhor, em todos os anos que Deus propiciar. E por isso já é algo que começa da juventude, de tão novos, para toda a vida adiante. Jovens devem viver pensando: olha, a obediência produz o seu bem, produz os seus bons frutos para o hoje, mas eles são sementes também, toda atitude de obediência são sementes que vão repercutir para a vida toda. E aqueles que são mais jovens deverão estar atentos e se dedicarem a isso. Mas aqueles que já chegaram a essa idade, aqueles que já chegaram a esse momento, deverão olhar para esse momento da longevidade e poder agradecer a Deus, porque entre lutas, entre episódios, entre tantas circunstâncias difíceis, chegaram até aqui, chegaram em longa data. São pessoas que têm palavras, deverão ter palavras a dizer, porque viram tantas coisas acontecerem ao longo de toda uma vida que Deus possibilitou, de toda uma vida que Deus permitiu. São pessoas que devem ter o que compartilhar, e o que tem a compartilhar a respeito de uma vida de observância também, de observar sobre o que observou nos caminhos de Deus, da lei de Deus, da obediência a Deus. Enquanto os jovens devem olhar adiante e falar assim: vou trafegar um caminho e quero fazer da minha vida uma vida sábia, eu quero aproveitar cada oportunidade, eu quero tirar proveito de cada lição que acontecer comigo ou com os que estão ao meu redor, não é? Aqueles de mais idade, aqueles que já chegaram à melhor idade, vão falar assim: é certo que eu experimentei muitos episódios nessa vida e eu quero multiplicar aquilo de bom, multiplicar daquilo que eu recebi, transmitir às minhas gerações que estão comigo, caminhando comigo, os frutos, os resultados, os episódios, aquilo que aconteceu à minha vida. Sejam coisas muito boas ou sejam coisas que não tenham dado muito certo, mas o interesse de produzir conhecimento e sabedoria mediante o que se viveu, não é? Por meio do quê? De observar os caminhos de Deus. Aqueles que talvez estão na melhor idade vão olhar para essa fase da vida e pensar assim: pastor, mas eu não vivi tanto tempo assim aos pés do Senhor, eu me converti mais tardiamente. Mas são pessoas que podem dizer assim: eu sei o que não funciona, eu sei que a vontade de Deus, quando não vivida, ela não produz o que é bom, é por isso que eu recomendo, é por isso que eu tenho uma palavra aqui, ó, a palavra de Deus diz isso, e eu afirmo que é isso porque eu me acheguei a Cristo muito depois da minha vida e eu, infelizmente, passei por essas lições que a palavra de Deus ensina. Ou se você viveu a vontade de Deus executada na sua vida, testificar, dar testemunho dela, dar palavra daquilo que você experimentou, da sabedoria que você experimentou. Mas a vida daquele que viveu muito deve ser essa vida da sabedoria, essa vida que experimentou, mediante os episódios da vida e da observação, tanta coisa que diga a respeito àquilo que ele mesmo viveu, ou tanta coisa que diga a respeito ao que outros viveram perto dele. Mas para isso nós precisamos ser pessoas de observação. E isso é muito importante para os nossos dias. A gente se lota de tanto compromisso, de tanta agenda, de tanta coisa para fazer,
de tanto conteúdo útil e inútil, que às vezes a gente está incorrendo em erros pela primeira, segunda, terceira, 10ª, 20ª vez, porque a gente não está vivendo uma vida de observância. Falta observância à palavra de Deus, mas a palavra de Deus nos dá material prático para a gente perceber na vida comum os princípios sendo experimentados, quando sim e quando não. Quando sim, a bênção deles serem uma verdade, quando não, a falta deles, o que isso faz na vida das pessoas, observando ao redor. Não é um olhar alheio para ficar procurando oportunidade para falar da vida das pessoas. Não era um olhar alheio para simplesmente ter ali conversas indevidas, mas é um olhar para produzir sabedoria. Às vezes alguém está vivendo algo na sua vida ali e a própria pessoa não está observando o que ela está fazendo. E a palavra de Deus, o Novo Testamento vai nos ensinar que você percebendo que o teu irmão está indo para um caminho errado, você que está observando a isso, vai lá servi-lo com sabedoria. Você, melhor idade, já viveu isso com muita propriedade na sua vida, vai instruí-lo. Seja alguém de uma geração próxima da sua família, da sua casa, seja alguém do qual você tem acesso, procure-o, exorte-o a isso. Não é? E aquele que é jovem, aquele que ainda não viveu tanta vida assim, mas deve pensar sobre a importância de observar a vida comum, de observar seus próprios caminhos e observar também o que Deus tem feito. Algo que é muito comum no nosso tempo consumista, ele quer nos impregnar cada vez mais com uma mentalidade de consumidores. A gente é cliente o tempo todo. E aí a gente está sempre querendo o quê? Sermos satisfeitos. E aí isso está gerando uma geração de profundos insatisfeitos o tempo todo. E quando a gente está tão dado a sermos insatisfeitos, Deus está fazendo tantas coisas ao nosso redor e nós não estamos percebendo. Deus está derramando bênçãos, Deus está dando forças diante de adversidade, Deus está dando oportunidades para que a gente cresça, Deus está dando oportunidades para que a gente amadureça, para que a gente transmita, para que a gente compartilhe, só que a gente às vezes está tão focado naquilo que não está dando certo, que a gente abre mão de observar daquilo que Deus tem feito. Por que isso é tão importante, irmãos? Nós somos chamados para viver uma vida de adoradores. Adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Se a gente não repara o que Deus está fazendo, como é que a gente vai ser um adorador? Se a gente não reconhece o que Deus está fazendo, como a gente vai se quebrantar daquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas? Como a gente vai trazer diante de Deus palavras de gratidão, palavras de reconhecimento? Como que o nosso coração vai se encher de alegria de perceber o que Deus fez? Seja algo gigantesco, maravilhoso, extraordinário, ou seja uma coisa comum do nosso dia a dia. A alegria do Senhor, ela está para nós nos pequenos detalhes. Essa geração de consumo, de ser cliente, de insatisfação, ela tem roubado o brilho de se viver aos pés do Senhor e ver cada mínimo detalhe do que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas aqui, à luz desse salmo, nós podemos tirar uma compreensão sobre essa importância, sobre esse valor de observarmos o que Deus tem feito. Isso vai demandar para a gente algumas decisões. O que a gente vai assistir na televisão, o que a gente não vai assistir na televisão. O tipo de conteúdo que a gente vai passar pelas redes sociais, o que a gente vai abrir mão. Né? Onde a gente vai focar o nosso olhar. Já um dia desse eu compartilhei isso com uma amada irmã, eu falei assim, irmã, se a gente tem uma fruta toda que está tão boa, mas a gente vai dar maior atenção àquela pequena parte que não está boa, a gente vai hipervalorizar aquilo que está ruim, porque a palavra de Deus nos adverte, nos ensina, nas palavras de Jesus, esse mundo tem as suas dificuldades, mas nós devemos ser pessoas que estão atentas a nossa própria vida diante da lei do Senhor, a vida comum para gerar sabedoria, experimentar sabedoria, transmitir sabedoria, mas observar o que Deus tem feito para a gente ser adorador também de Deus o tempo todo com relação às coisas que Ele tem feito a nós. Em terceiro e último ponto aqui, para sermos instrumentos de Deus aos que vêm depois da gente. Como nós vamos ser instrumentos da sabedoria para adiante se a gente não estiver vivendo essa sabedoria na nossa própria vida
e nos nossos próprios dias. Como a gente vai querer uma geração adiante mais sábia, se nós não estamos comprometidos em sermos os sábios da vez? Os mais novos serão mais sábios na medida em que convivam com a gente, em que ouçam da gente palavras, conhecimento, sabedoria transmitida. Os mais novos precisam aprender a observar Deus e o seu agir misterioso, particular no dia a dia, nos vendo a gente observar Deus no seu agir no dia a dia. Eles devem aprender conosco. Eles devem aprender a serem sábios conosco. Isso é válido para todos nós. Porque os mais jovens devem olhar para uma geração de pessoas com mais idade e buscar inspiração neles. Mas os que têm mais idade também precisam se apropriar dessa vida e dizer assim: serei sábio, serei portador de sabedoria, serei transmissor, comunicador de sabedoria. Quando a gente fala dessas crises de gerações que existem e que acontecem, é um problema dos dois lados. Porque existem muitas vezes essa desvalorização ligada aos que já viveram a maior parte da sua vida? Existe. Mas muitas vezes aqueles que já viveram a maior parte da sua vida também não estão fazendo da sua vida um palco de sabedoria para distribuir para o mundo. E como que a gente vai conseguir legar para os que vêm depois? Como a gente vai conseguir transmitir e repassar para eles, se a gente não trouxe isso para os dias, para a oportunidade das nossas próprias vidas? O salmista aqui, ele é esse que está vivendo sabedoria por meio dessa caminhada com Deus. Ele repara no que Deus concedeu a ele desses muitos dias de vida, vida longa, isso como bênção, como resposta à fidelidade, como fruto da sua caminhada com Deus. Mas ele é alguém que, ele é sábio não porque ele acumulou dias. Não adianta a gente dizer assim: olha, se você tem muitos dias de vida, logo você é um sábio. Não, infelizmente não. Deveria-se? Deveria. Mas o grande compromisso é que todos aqueles que já viveram muito tempo de vida queiram viver e dizer assim: eu vou ser um sábio para a minha geração que vem depois. Eu terei as melhores palavras. Eu quero que filhos, netos tenham o prazer de me ouvir, tenham a curiosidade de saber a minha opinião. Mas para isso a gente precisa viver todo esse caminho de refletir na vida com relação ao nosso próprio caminho, ao nosso redor e com relação a Deus também, para sermos bênção nas gerações que vêm depois, e assim viver a vida que Deus tem para nós. E os jovens devem ser esses que objetivem uma vida de sabedoria. Uma vida sem sabedoria destruirá a vida daquele que está vivendo assim. E não é porque você está exposto à igreja, no contexto da igreja, que você obrigatoriamente está fadado e condicionado a ser um futuro sábio de dias por ter crescido na igreja. Não, depende. Que valor você tem feito da lei de Deus? Que valorização, que observância você tem tido com relação àquilo que você tem vivido e tem assistido ao seu redor? E que tipo de observação você tem visto e experimentado a respeito da ação de Deus no mundo? Que pena será ter cruzado uma vida em que Deus manifestou tanta coisa por perto e você não pôde aproveitar e perceber nada. E esse é o nosso grande desafio, esse é o nosso grande chamado quando a gente para e pensa num texto como esse. Então feche os seus olhos, irmãos, abaixem suas cabeças, vamos orar nesse instante. Acho que a convocação a olhar para esse salmo é que a gente não simplesmente alcance longa vida, farta vida de dias, mas que a gente alcance sabedoria. Que a gente, os jovens, que eles visem, que eles cultivem sabedoria para adiante. Que eles pensem: obedecerei a Deus, viverei um caminho de observar a tudo que está acontecendo. E principalmente observarei ao meu Criador, observarei a Jesus, eu quero viver o melhor a respeito da sabedoria. Mas aqueles que já viveram boa parte das suas vidas devem ter o interesse de serem os sábios do seu tempo, de trazerem sabedoria nas suas palavras, de trazerem vida prática aplicada, com exemplos do sim e do não, das suas próprias vidas e de ao derredor, querendo produzir dias em que revelem o cuidado, o conhecimento de Deus para uma vida próspera e abençoada. Pessoas que
queiram transmitir para as gerações os benefícios daqueles que eles experimentaram para si. Isso tem a ver com um aspecto daquilo que se viveu na própria vida e que em contato íntimo e de dedicação à lei do Senhor e à transmissão vai poder deixar para as gerações que vêm adiante. Esse é um compromisso de todos os dias. A sabedoria real que a Bíblia vai nos apontar é esse caminho diário de observar Deus o tempo todo, de prestar atenção em tudo, em todos e principalmente em si mesmo, prestando atenção para obedecer à lei de Deus, observando o que está acontecendo para viver a escola da vida à luz da direção de Deus e viver assim a vida sábia que o Senhor deseja para todos nós. Vamos orar nesse instante. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos pela oportunidade de, nesse domingo, louvar a Deus e agradecer a Deus pelos nossos irmãos idosos de melhor idade. Que privilégio, Senhor Deus, na história da nossa igreja, temos, ó Pai, uma igreja de um ministério que tem a ver com pessoas que se dedicaram, que têm construído, que têm amado essa igreja, pessoas propostas à sabedoria, e que bênção por isso, ó Pai. Gente que resiliu em dias difíceis, gente que lutou em dificuldades, que persistiu e que aqui está, Pai, trazendo as marcas de uma vida dedicada ao Senhor. Obrigado por isso. Mas à luz do que dedicamos aqui nessa noite, observamos, ó Pai, que a gente viva essa vida, Pai. Essa vida da sabedoria, esse convite da sabedoria. Queremos viver vida longa, próspera, farta, sim. Permitida, Senhor Deus, pela bênção do Senhor acerca da sabedoria que o Senhor nos dá. Mas que a nossa vida seja um palco, Pai, para a sabedoria o tempo todo. A nossa vida, ó Pai, aos de pouca idade que busquem, projetem, que desejem construir uma vida maravilhosa, impecável, ó Pai, ilibada, cheia, ó Pai, das melhores experiências por ser um exímio obediente ao Senhor e à Sua palavra. Que sejam, ó Pai, jovens mais novos que se dediquem a reparar nos exemplos e inspirações dos que já viveram bastante. E aqueles que já viveram por muito, ó Pai, que se dediquem, ó Pai, a tornar das suas experiências de vida, da sua observação, da sua caminhada, conhecimento, sabedoria disponível, transmissão, compartilhamento daquilo que edifica e abençoa vidas. É aí que a nossa igreja, Senhor Deus, é aí que a nossa geração, ó Pai, entre jovens e velhos, Senhor Deus, se dedicarão, ó Pai, a um caminho de sabedoria, um caminho de observância e prática que produza essa sabedoria, e o Teu nome será glorificado em meio às nossas vidas, aos nossos tempos, às nossas gerações. Faça-nos sábios, faça-nos aqueles que busquem sabedoria por todos os seus dias, Pai. Assim que nós oramos, assim que nós te pedimos essa noite. No nome santo de Jesus. Amém.